Gênesis 2, versículos 7 e 8. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Pai, nos abençoe nessa simples reflexão da Tua Palavra. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é para nós público e notório o quanto a figura masculina tem ao longo de algumas décadas já, né? Às vezes eu esqueço que nós estamos no século XXI, porque como eu nasci no século XX, eu ainda tenho na cabeça a imagem da década de 80, década de 90, isso é muito forte em mim. E às vezes causa até conflitos com o meu filho, com o Arthur, porque assim, a nossa forma de pensar é completamente diferente. O Lucas é novinho ainda, né? Mas eu, Márcio e Jair, certamente pensamos muito diferente da geração de vocês, porque a gente viveu um tempo de uma masculinidade muito raiz, né? Não estou falando de machismo, estou falando de masculinidade, onde o homem tinha responsabilidade, o homem ele trazia para si, né, essa questão de o serviço de homem dentro de casa era o homem que fazia, né? Hoje, grande parte das mulheres fazem muitas coisas dentro de casa porque às vezes o próprio marido não quer fazer, enfim. Mas, através das décadas, a gente foi vendo essa figura masculina sendo enfraquecida pelo movimento feminista mesmo, né? No sentido de que criou-se uma perspectiva de que as mulheres podem ocupar o lugar dos homens e tal. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes que não importa para a gente, porque o que importa para nós é de fato esse enfraquecimento da figura do homem. Isso até, e alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de sempre de estar com o Arthur vendo muitos desenhos, e até nos desenhos, sempre quando tinha uma família, o pai era um personagem completamente idiota, que fazia tudo que a mulher queria, os filhos tripudiavam em cima dele, isso, uma série de desenhos, de fato, assim, já colocando na cabeça da criança esse enfraquecimento da imagem do pai, né? Da imagem do homem. E quando nós falamos de homem, nós precisamos voltar em Gênesis, porque assim, meus irmãos, Gênesis ele é o livro que trata não só da criação de todas as coisas, mas ele trata das funções. Ele trata de uma forma funcional a família, né? Deus cria o homem, do homem ele cria a mulher, e Deus dá funções tanto ao homem quanto à mulher. Isso Paulo vai, depois em Efésios 5, Paulo vai reverberar esse pensamento aqui de Gênesis capítulo 2. Então, quando nós falamos de homem, quando falamos de mulher também, quando nós falamos da função do homem, nós precisamos voltar aqui ao Gênesis, então, porque o Gênesis, meus irmãos, ele vai estabelecer todas as regras para o casamento e para esse relacionamento entre homem, mulher e Deus, né? Porque ali é um relacionamento daquela família, ali no Éden, Adão e Eva juntos, como um casal com Deus, que todas as tardes, como diz aqui a própria Escritura em Gênesis 2, na viração do dia ele visitava Adão, visitava ali aquela família. Não sabemos o que Deus conversava com ele, mas sabemos que havia uma visitação da parte de Deus no jardim, de forma a se relacionar com aquela família. Então Gênesis ela é a base, ela é o princípio, ela é o alicerce de todo o contexto familiar, porque temos ali exatamente as funções delineadas de quem é o homem e de quem é a mulher. E Gênesis, meus irmãos, principalmente nesses dois versículos, o 7 e o 8 do capítulo 2, ele vai estabelecer aqui quatro coisas essenciais sobre o homem. Primeiro, quem o homem é, aonde o homem está, o que o homem é e como o homem deve cumprir a sua vocação diante de Deus, diante da sua família
e diante de toda a sociedade. O primeiro que esse texto vai dizer, meus irmãos, quem nós somos. Quem é o homem, né? Nós olhamos aqui para o versículo 7, Deus fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Qual foi a outra criatura criada por Deus que teve o sopro de Deus nas suas narinas? Só o homem. A mulher não foi soprada em suas narinas por Deus. Só o homem que teve isso do Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o homem ele é uma criatura espiritual, porque nenhuma outra criatura foi criada debaixo de um cuidado manual de Deus. O homem foi o único que Deus pegou o pó, pegou o barro e moldou, formou. E depois ali de formado, fez o quê? Soprou nele o Espírito, soprou nele, então, deu ao homem essa natureza espiritual. Quando Deus forma o universo, a terra, os luminares, a natureza, Ele forma por palavra. Ele fala e tudo é criado. Mas na hora do homem, Ele não fala. Na hora do homem, Ele fabrica com as suas próprias mãos. Então, meus irmãos, quem somos nós? Nós somos criaturas espirituais, porque Deus soprou no homem o seu próprio espírito. Então nós somos espirituais, nós somos os únicos da criação em que Deus formou com a sua mão e soprou do seu espírito. Mas não só isso. Onde nós estamos? Onde Deus colocou Adão? Deus colocou Adão aonde? Colocou Adão no jardim, como diz aqui o versículo 8. Deus plantou no jardim, formou um jardim, como se aquele jardim fosse uma casa. Podemos até trazer para o contexto de hoje, como se aquele jardim fosse uma igreja. E ali então Ele colocou o homem, para que o homem fizesse o quê? Tomasse conta, trabalhasse, cuidasse daquilo tudo, até dar nome aos animais o homem deu. E percebam, meus irmãos, que o jardim era o local onde Deus se relacionava com o homem. Era o local onde Deus procurava Adão para se relacionar com ele. Ou seja, Deus preparou um lugar para colocar Adão, para naquele lugar Deus se relacionar com o homem. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem desejo, vontade, anseio de se relacionar com cada um de nós a todo momento, porque Deus criou Adão para se relacionar com Ele. Eva, a reboque, Eva, da costela de Adão, passou também a ser alguém com quem Deus iria se relacionar. Mas o primeiro ser com quem Deus se relacionou foi o homem. A primeira criatura com quem Deus falou, estabeleceu um contato, verbalizou suas vontades, foi com quem? Foi com o homem. Isso tem muito a nos dizer. Porque mediante a isso, meus irmãos, nós podemos aqui fazer a terceira pergunta, que é: o que nós somos? O que nós fazemos? O que Deus, meus irmãos, nos chamou para realizar, para fazer, mediante esse relacionamento, mediante essa vontade divina de estar sempre presente na nossa vida, se relacionando com cada um de nós. Deus, meus irmãos, e aí eu volto um pouquinho o texto, em Gênesis 1:28, onde Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus então criou o homem e a mulher e deu a eles o que? O domínio sobre todas as coisas. Mas se nós voltarmos um pouquinho antes de Deus criar Eva, Deus havia criado Adão e dado a Adão o que? Esse mesmo poder dele comandar todo o jardim, dar nome inclusive aos animais. Ele deu o nome até a Eva, foi ele que deu o nome da varoa. E ali então ele exercer essa liderança, ser um empreendedor, ser alguém, meus irmãos, que espelha a glória de Deus. Nós, meus irmãos, como homens, fomos chamados para espelharmos a glória de Deus, para espelharmos a presença de Deus. Nós fomos chamados, e aí Paulo vai falar isso lá em Efésios 5,
Fomos chamados para sermos a imagem de Cristo em nossa casa. Fomos chamados para sermos os doadores da nossa própria vida na nossa casa. Porque o que Paulo vai falar a respeito de Cristo em Efésios capítulo 5, que assim como Cristo deu a sua vida por sua igreja, que o homem também faça a mesma coisa por sua mulher, por sua esposa. Então nós fomos chamados para exercermos um papel, meus irmãos, que, como eu disse há poucos minutos atrás, que a sociedade, essa sociedade que nós conhecemos aí fora, tenta a todo momento diminuir, a todo momento subverter, tenta a todo momento desqualificar, mas nós, biblicamente, eu não estou tirando nada da minha cabeça, está aqui nas Escrituras, nós fomos chamados para exercermos esse papel de liderança. Mas não é, meus irmãos, aquela liderança de a última palavra é minha para comprar aquele sofá novo que a mulher tanto quer. A última palavra é minha para comprar um jogo de panela, a última palavra é minha para decidir quando é que a gente vai ter filhos. Não, não é isso. Não é a questão da última palavra, é a questão, meus irmãos, da primeira palavra. A palavra de um homem espiritual, a palavra de um homem que ora, a palavra de um homem que defende sua esposa, defende seus filhos, um homem que milita no Evangelho para defender a sua casa, para defender a sua família. Então nós fomos chamados para isso. Adão era o protetor de Eva, Adão era o homem que não só deu nome a Eva, mas Adão, se possível, se necessário fosse, melhor dizendo, ele deveria entregar a sua vida para proteger e guardar Eva e, por consequência, meus irmãos, toda a sua casa. Então, nós, como homens, devemos espelhar a glória de Deus como servos fiéis, como aqueles que receberam o sopro de Deus em suas narinas, porque nós, como herdeiros de Adão, em Adão nós também fomos soprados em nossas narinas, recebemos também de Deus esse sopro do Espírito em nós, para que nós viéssemos exercer um papel de liderança, um papel de condução, um papel de guia das nossas casas. E por último, meus irmãos, como então, diante de tudo isso, desse quadro do homem formatado aqui por Deus, desde o Gênesis, desde o início de todas as coisas, como nós então, meus irmãos, obedecemos a Deus? Realizando duas tarefas: trabalhando e protegendo. Fomos chamados, meus irmãos, para o trabalho e para a proteção. Você pode ter N mulheres que realizam seus trabalhos de forma excelente. Conheço várias que trabalham, que são muito melhores do que homens, né? Mas assim, quando nós vemos pela frente um homem que sabe trabalhar, que exerce seu ofício com fidelidade, com amor, no sentido de não só agradar seu chefe, ou se ele mesmo for o chefe, agradar até a si mesmo, mas agradar ao Senhor em primeiro lugar, não há mulher que suplante o serviço de um homem, porque o homem foi chamado para esse trabalho. Depois do pecado, o que Deus vai dizer? Ele vai falar que as mulheres viriam a trabalhar e a se esforçar muito para que a terra desse fruto? Não. Deus vai dar à mulher algumas penalidades, mas ao homem, o que Deus deu? A fadiga do trabalho. O teu trabalho, Adão, vai ser dobrado agora. Se antes você lançava semente ali, né, o Jerry que é jardineiro, entende disso? Se antes você lançava semente e 3 dias depois já começava a brotar algo, agora, meu filho, tu vai lançar semente, tu vai ter que adubar, tu vai ter que regar, tu vai ter que ver onde você vai plantar para ver se pega sol, se pega chuva, como é que é. Agora tu vai ter uma dificuldade tremenda para ter fruto no teu trabalho. Deus falou isso para quem? Deus falou isso para o homem. Então, meus irmãos, como então obedecer a Deus diante dessas características com que Deus nos criou, né? Características de liderança, de guia, de ser bênção para a nossa família, trabalhando e protegendo, que também significa servir e liderar. Servir a todos, né? Liderar aquilo que ele for chamado para liderar. Esse é o nosso papel. Quando nós olhamos para Cristo, dentro da ótica
de cada um dos 4 evangelhos, cada um escreveu embora sejam as mesmas histórias contadas de formas diferentes, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, o que nós vemos em Jesus? Nós vemos um homem que ele aprendeu o ofício do Pai, não é? Mas não só isso, não só aprendeu o ofício do Pai, mas Jesus também foi um homem que protegeu as mulheres em um tempo em que as mulheres eram relegadas ao segundo plano, no tempo que as mulheres não eram nem contadas no censo social, né? As mulheres e crianças não eram contadas no censo social. Então Jesus, ele, além de trabalhar, e aí ele teve o tempo dele de trabalhar com o pai, como um carpinteiro, e depois ele teve o tempo dele de trabalhar com o outro pai, que foi servido no reino, trabalhando para o desenvolvimento do reino, trabalhando na escolha de discípulos, trabalhando na pregação das Escrituras, trabalhando no desenvolvimento do Evangelho, trabalhando na sua própria morte e ressurreição. Mas ele não só trabalhou e serviu, ele também protegeu. A todo momento, aquelas mulheres que andavam ao lado de Cristo eram respeitadas por Jesus. A todo momento, quando um dos seus homens, um dos seus discípulos tentavam falar, dizer algo contrário àquelas mulheres, né? Jesus os repreendia. Jesus protegia aquelas vítimas da sociedade, porque as mulheres eram vítimas daquela sociedade, aí sim, a sociedade machista, não é? Jesus então é para nós, meus irmãos, um exemplo de dignidade, um exemplo de serviço, um exemplo de trabalho. E esse, meus irmãos, é o chamado que Deus tem para nós homens, um chamado para nós exercermos a nossa masculinidade, não o machismo, mas a nossa masculinidade, protegendo nossa família, guardando e sendo abençoadores dos nossos filhos, estando sempre por perto para não deixar nossa família exposta a qualquer tipo de perigo, servindo aos irmãos, não é? Ajudando os irmãos que precisam, que têm alguma necessidade. Então nós homens fomos chamados para este serviço, fomos chamados para este trabalho, e que o Senhor, meus irmãos, nos ajude não só a reconhecermos essa nossa importância social, essa nossa importância para a nossa família, para a nossa casa, né? Mas também que Deus nos ajude a entender e nos ajude também a pormos em prática aquilo que Deus soprou nas nossas narinas, aquilo que Deus colocou em nós, que é a capacidade de abençoar, de guiar, de trabalhar e de proteger a nossa família, proteger a nossa casa. Amém? Deixa eu orar, quero orar com vocês. Eu falei que nós íamos terminar 8h30, são 8h25, então estamos no nosso horário. Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre a vida, Senhor, desses homens, Márcio, Gerry, Lucas, homens, Senhor, que estão na Tua igreja, homens que ouvem a Tua palavra, homens que leem a Tua Escritura, homens que certamente compreendem o seu papel, ó Deus, diante de Ti, diante da sua família. Que o Senhor dê unção, que o Senhor abençoe, que o Senhor renove suas tenras misericórdias sobre a vida deles, que o Senhor os capacite, que o Senhor, Pai, venha alimentá-los com a Tua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, abençoá-los em suas dúvidas, em seus anseios, que o Senhor venha realizar a vontade, Senhor, do coração, o desejo do coração dos Teus filhos. Abençoe-os, ó Deus, abençoe suas casas, ó Senhor, abençoe os filhos, Senhor, de Gerry, de Márcio, os futuros filhos de Lucas, Senhor, o meu filho, abençoa, Pai, guarda, protege, Senhor, levanta, ó Deus, Pai, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, levanta homens e mulheres, Senhor, que sejam abençoadores das nossas gerações, Pai.
guarda, Tu que és o vigia que nunca dorme, Senhor, que Tu venhas sobre estas casas, venha sobre estas famílias, Senhor, e abençoe com toda sorte de bênçãos, Senhor, vindas das regiões celestiais em Cristo. É o que eu Te peço, ó Deus, eu abençoo a vida e a família de cada um deles, e faço isso em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém.